Eu travei uma briga, uma batalha com parte da mídia esportiva no Brasil, porque todos eles já davam o Vasco como um time rebaixado para a segunda divisão antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro. Daí sair de uma situação dessa e achar que o Vasco passou a ser favorito a ganhar tudo, eu nunca preguei isso aqui no canal. Eu só falei que, de repente, setores da mídia agora deixaram de discutir o Vasco rebaixado para a segunda divisão para discutir o Vasco se tem possibilidade de ser campeão de algum título. Isso me chamou a atenção. Em uma live realizada no canal Na Torcida Vascaína, um dia antes do jogo Vasco e Atlético Goianiense, eu falei exatamente sobre essa situação. Até um dia desse, a gente estava brigando com as pessoas que estavam dizendo que o Vasco ia cair para a segunda divisão, porque a gente acredita no trabalho do Ramon e da base do Vasco e dos jogadores que lá estão. Agora, daí pular para dizer que eu acredito que o Vasco vai ganhar tudo no Campeonato Brasileiro esse ano, é fugir do real, cara. Se ganhar algum título, legal, parabéns, eu vou ser muito feliz em ganhar os 3, mas eu tenho que ser honesto com as minhas convicções, cara. Eu não posso botar o Vasco como agora o favorito para ganhar tudo no Brasil. Gente, trabalho, ele não se resume a título. O time, quando ele está trabalhando certinho, quando o salário está pago, quando está com as contas organizadas, quando pode contratar jogadores para o elenco de peso, ele começa a ter possibilidade de ser campeão. Ele vai começar a bater na trave mais vezes. Mesmo que ele chegue em segundo, em terceiro, ele não vai, ele vai sair de uma... O Vasco já saiu de uma situação adversa. É o que eu estou falando. Eu estou dizendo que o Vasco tem condição de ser campeão brasileiro. Tem condição. Eu estou brincando com a mídia todo dia no meu canal, cara, para poder levar a moral do Vasco. Só que aqui eu não posso achar que, de repente, o Vasco virou um super time e que vai ganhar tudo. Eu não posso botar aí esse peso no Vasco, essa responsabilidade nos ombros do Ramon, cara. Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Um clube de renome internacional. Brasil, Portugal! Vamos lá, rapaziada! Fala, galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, isso aí, o Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Para você que conhece, eu conto sempre com o seu joinha, o seu like, é que faz o vídeo ser recomendado no YouTube. E para você que tá chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos aqui, eu falo de política, bastidores, futebol, tudo a respeito do Vasco da Gama. Se você gostar, só se você gostar, se inscreve no canal, compartilha, tamo junto, vamos pra notícia. Um dia ruim, um dia péssimo. O Vasco perdeu ontem, deixou escapar uma chance de ouro. Acho que eu já vinha falando aqui que o jogo de ontem seria um jogo chave para o Vasco da Gama. Perdemos para o Atlético Goianiense. Quando a gente fala perdemos em casa, eu acho que isso não tem nem muita relevância. Acho que o Vasco pode muito bem ir lá no Goiás e ganhar do Atlético Goianiense, até porque não tem torcida, não tem pressão. A situação do campo, os jogadores já estão acostumados a jogar em vários campos diferentes. Então eu penso assim, acho que hoje esse campeonato ele é atípico. Perdeu em casa, ganhou fora de casa. O Vasco foi lá e jogou com o Santos de igual para igual numa Vila Belmiro, justamente porque não tinha público. Quero aqui falar primeiramente a respeito do VAR. Logicamente que eu não quero dizer que o VAR foi aí o responsável pela derrota do Vasco. O Vasco jogou muito, mas jogou muito mal. Aliás, o Vasco vem jogando mal. Quem acompanha os meus vídeos vê aí que eu já venho fazendo críticas a alguns erros cometidos pelo técnico Ramon e o Vasco, mesmo em vitórias, mesmo em empate. Quem acompanha aqui sabe do que eu tô falando. Eu não vim aqui hoje, de repente eu tava fazendo festa, o ramonismo, o time é uma seleção, é uma máquina, e hoje eu vim aqui dizer o contrário. Não, eu venho dentro de uma coerência dizer que o Vasco jogou mal hoje, jogou mal contra o Atlético Goianiense, jogou mal contra outros times. Para mim jogou bem contra o Santos, onde se superou na garra, na vontade, e ainda se superou porque soube ali parar o Soteldo e o Marinho dobrando as laterais. Então assim, só para você entender que aqui eu faço críticas, independentemente de se ganhou ou se perdeu. Acho que essas críticas, elas têm que ser construtivas, elas têm que ser proposital, elas têm que ser num propósito de fazer com que o time melhore, e não para desconstruir, para destruir, que eu quero o Ramon fora do Vasco, nada disso, tá? Então vamos lá, eu quero falar do VAR. O VAR errou. Se você vê o lance em que a bola toca no braço do Germancano,
A trajetória da bola, eu vou botar o vídeo aqui para você ver e preste atenção, muita gente não tem falado, na trajetória da bola. Ela sobe, é porque ela foi jogada como um balãozinho, e ela sobe, e lá quando chega no ataque, ela começa a descer, ela não vem uma pancada direta. Nessa queda, ela não ia tocar no braço do Cano. Quando o zagueiro vem e abre o cotovelo, e ele abre propositalmente, ele toca primeiro a bola e empurra ela no braço do Cano. A bola não ia tocar nem no braço do zagueiro, nem do Cano, ela ia cair. Ela vem numa trajetória descendente, ela ia cair no gramado. O zagueiro abre o braço, ele abre o cotovelo, toca na bola e empurra ela no braço do Cano. Mais uma vez, esse VAR nojento aí devia ter sido chamado. Eu acho que mesmo se fosse chamado, esse juiz ia lá e ia anular o gol do Vasco, porque, igual eu falo, eles têm aí um super critério quando é o Corinthians e o Flamengo, e eles e andam quando são outros times, outros clubes, e o Vasco é um desses times que ia ser ou foi prejudicado. Mas isso não justifica, eu falei isso só para deixar bem claro o que aconteceu. O Vasco perdeu porque jogou mal, porque vem jogando mal, e aqui eu quero voltar a fazer o que eu faço sempre, eu vou pontuar. Para mim, essa é a minha opinião, eu quero ouvir muito a sua, aonde são os erros, as falhas cometidas pelo técnico Ramon e pelo Vasco da Gama. Eu vou começar primeiro com o primeiro erro, que é a prioridade. Por que o Vasco errou na prioridade? Se o Vasco quer poupar o jogador, como o Benítez, o Cano, enfim, qualquer um outro jogador, ele tem que ter prioridades na hora de poupar. Poupe o jogador quando for para fazer uma viagem. Por exemplo, você vai viajar para São Paulo para jogar com o Santos, um jogo muito difícil. O que você faz? Você poupa o Benítez, bota um outro meio de campo, você poupa algum jogador de viajar e de enfrentar um jogo mais duro, um jogo mais difícil. Preserva esse jogador, o Castan, o Benítez, o Cano, enfim, não dá para você poupar todo mundo também. Você pode fazer um rodízio na hora de poupar. Preserve ele de viajar, porque é estressante, é cansativo. Preserve ele de pegar um jogo duro, um jogo difícil, e guarde ele para pegar um jogo Atlético Goianiense, um time que está brigando para não cair, jogando em casa. Essa aí é a situação. Prioridade é importante, preserve aqui para poder usar o jogador nos jogos onde o Vasco tem a possibilidade de fazer os 3 pontos. Mais um erro para mim é o Henrique. Eu acho assim, muita gente, lógico, eu já cheguei a elogiar o Henrique jogando defensivamente. Eu acho que o Henrique melhorou bastante. Se você for reparar o Henrique de agora do Campeonato Carioca, o Henrique melhorou muito, muito, mas ainda continua sendo um jogador mediano, continua sendo um lateral ainda, fraco ofensivamente e às vezes também defensivamente. Então, por mais que ele seja um jogador esforçado, eu acho que o Neto Borges, para mim, é titular na lateral esquerda. Deve ir jogar contra o Atlético Goianiense para pegar ritmo, um jogo importante para o Vasco ir para cima e ganhar e ter uma situação melhor. Então, o Neto Borges deveria ter jogado no lugar do Henrique. O Iago Pikachu é o outro erro, o terceiro erro. O Iago Pikachu vem mal há muito tempo. O Iago Pikachu não joga bola há muito tempo. Ele perdeu a tara, ele perdeu a vontade, ele não é lateral, ele não marca, ele não apoia, ele chega na linha de fundo e cruza de cabeça baixa. Que cruzamento foi aquele que ele deu na área? Então, assim, não faz gol, não dá assistência, não bate falta, então ele não existe dentro de campo e ainda usa braçadeira de capitão. Se o Tenório não é bom o suficiente para ser titular, que o Vasco vá atrás de um titular para a posição que a gente precisa urgentemente. Quarto erro, Felipe Basto. Esse aí a gente pode abrir aí uma ficha imensa para falar. Eu tenho falado dele mesmo quando ele ganha, mesmo quando ele faz gol. Felipe Basto tem atuações desastrosas. Ele é lento, ele é pesado, aquele trotezinho dele mata o torcedor do Vasco do coração, né? Então ele não ajuda na recomposição. O técnico Ramon errou ao colocar o Felipe Basto de primeiro volante contra o Fluminense. Acho que qualquer um que não entende futebol viu que o Felipe Basto não é primeiro volante, que não é marcador, e ele errou ao colocar o Felipe Basto junto com o Bruno César, um meio de campo que ficou pesado, mais o Carlinhos. Acho que o Felipe Basto, por meritocracia, não deve ser titular desse time, já devia ter pegado o banco ou pela sequência de jogos ser aí poupado também.
Ah, mas aí você fala, mas o Vasco não tem volante para entrar. Tem, o Bruno Gomes estava no banco. Por meritocracia, o Bruno Gomes, quando entrou, jogou muito mais bola que o Felipe Bassa. É o cara que cadencia, pega, rouba a bola, toca do lado, joga pra caramba. Tem que conversar com ele, porque ele tá muito estouradinho, muito esquentadinho, tomou o cartão já amarelo bobo, tomou ontem um vermelho muito ridículo, já tinha dado pancada no jogador que tinha sido verificado pelo VAR, e aí numa próxima ele acabou sendo expulso, então alguém precisa conversar com esse garoto para ele baixar a bola e poder botar os nervos no lugar e a humildade para ele jogar um futebol, porque ele joga muita bola e merece ser titular nesse time do Vasco, até para liberar um pouco o André e botar o Felipe Basso no banco. Então a gente tem soluções. Tem o Miranda que tá jogando pra caramba, por que não bota o Miranda de volante? Aí é um outro assunto que eu vou falar lá na frente sobre coragem do treinador. Nós passamos aí o Felipe Basso, vamos pro Bruno César. O Bruno César, eu tinha uma esperança de, o Cano não recebe bola, a gente não tem um meia de criação, de repente esse meia tá no banco, é o Bruno César. Só que o Bruno César, ele tem que entender o seguinte, ele não pode, primeiro ele tá lento, ele tá pesado, não serve para jogar junto com o Felipe Basso e Carlinhos, acho que fica um meio de campo muito lento, ficou bem evidente, ficou bem óbvio ontem. E outra coisa, ele não pode deixar de servir os companheiros. Teve duas jogadas, uma pela direita, onde ele podia passar a bola pro Vinícius, que ia entrar sozinho, ou ele fazia o gol ou tocava pro Cano. Vou deixar a foto que mostra esse momento aí. E pelo lado esquerdo teve uma que era para ele rolar pro Thales fazer a mesma coisa, e as duas vezes ele optou por chutar e chutou muito mal. E isso, assim, tomadas de decisões muito erradas. Então foi muito mal o Bruno César. Eu acho que é outra posição que o Vasco precisa ir ao mercado urgentemente. O Benítez não aguenta jogar 3 campeonatos o ano todo, de 2 em 2 dias. Tem que ir atrás de um meia craque, um meia armador, um meia de ligação, um cara para pegar ali o meio de campo e tomar conta nessa parte de deixar o Cano na cara do gol. Enfim, precisamos ali de um maestro no meio de campo do Vasco, tá? Bruno César. Bruno Gomes, eu já falei, eu acho que entrou bem, mas perdeu a cabeça. O Carlinhos ainda é um jogador que ainda está entrando em forma, pegando o ritmo, jogou fora do país, não está acostumado aí com o Campeonato Brasileiro, deve aí pegar esse ritmo, mas não dá para você jogar com Carlinhos na direita e nem na esquerda. Ele é um meia, tem que jogar mais na posição dele, para a gente ver se ele vai render ou não na posição dele. Tá? O Thales Magno, cara, eu vou mostrar 2 lances aqui para vocês. O Thales Magno não pode ser usado defensivamente. O Vasco tomou 2 gols com a marcação do Thales Magno, que não tem cacuete nenhum de defensor, de zagueiro, de lateral. Aquele gol que o Vasco fez lá na Copa do Brasil, que a bola veio de escanteio, vou botar o lance aí, a bola vem de escanteio e o Thales ela bate no Thales e sobra pro Vasco, que faz o gol. Foi um erro de marcação. E o gol ontem, aonde o Kais, ele sobe e o Thales está junto com ele, não consegue acompanhar e o cara faz o gol. Então o Thales não é para estar dentro da área marcando, não é para usar ele como marcador, joga muito longe do ataque. Aliás, falar em erro de marcação, Marcelo muito mal no jogo ontem também, uma decepção. Enfim, acho que o time todo, de certa forma, tirando aí o Cano e o goleiro Fernando Miguel, foram muito ruins ontem. O Thales foi um desses. Aqueles olé, aquelas fintas do Thales que não progridem, que não leva ele ao ataque, que não leva ele ao gol. Ele dá um olé e volta e toca a bola para trás. Ele dá um olé, parece que tipo é um campeonato de olézinho. Não pode, ele tem que entrar no jogo, ele tem que, se ele vai partir pra finta, pro drible, pra ser um cara diferenciado, que ele faça isso buscando o gol, buscando ser ofensivo, buscando o Cano, e não ficar dando um olézinho de lado e tocando a bola pro outro, né? Então o Thales muito mal ontem pra mim também. O Catatal entrou muito bem, pode ser que ele entre no próximo jogo, não jogue nada, mas ele entrou muito bem, da forma que eu falei, dando os olés, partindo pra cima de uma forma progressiva, uma forma ofensiva, chegando à linha de fundo, deixou o Cano uma vez na cara do gol. Então o Catatal entrou muito melhor, tá? Agora vamos para o próximo erro, eu vou para o 9º erro, que é diretoria. Eu tenho que falar da diretoria do Vasco, da gestão, e cabe crítica também.
O Vasco não pode achar que agora tem um super time e que a gente vai disputar os campeonatos de igual para igual. A gente tá dentro de uma exceção sem torcida, muito garoto, tá dando conta, fez um papel legal até agora, mas essa diretoria tem que sair da cadeira, levanta a bunda da cadeira e vai atrás de contratação. O Vasco precisa urgentemente de pelo menos 3 bons jogadores para ser titular. Um lateral direito, um meia armador e um atacante. Se não quer buscar um atacante, que teste mais o Thiago Reis para ver se a gente tem condições e aí você traz um volante titular. Enfim, o Vasco precisa de pelo menos 3 bons jogadores para chegar e ser titular nesse time. Ah, mas aí você vai tirar quem do time? Cara, tá provado, o Benítez saiu, não tinha jogador. A gente não pode contar com um time de 11, porque esses caras não vão dar conta, eles não vão aguentar, daqui a pouco vão estar batendo a biela aí e pedindo para sair, tá? Então a diretoria tem que se virar e reforçar esse time. O Sampaoli tá lá, ó. O Atlético Mineiro foi o time que mais contratou no Campeonato Brasileiro, mas ele tá irritado com a direção, ele bate o pé e ele fala, eu quero contratação, se vocês querem ser campeão, vocês têm que contratar jogador. Ele já brigou com a diretoria do Santos por causa disso, brigou com a diretoria do Galo por causa disso, e ele tá exigindo jogadores, porque ele quer um time mais forte, e o Ramon, como ele é um técnico novo, ele não tem aí, talvez, essa liberdade de bater na mesa e falar, eu preciso de jogador, com esse time não dá, e a gente tem que ser a voz do Ramon, que a gente pode criticar o Ramon pelo que ele tem feito de errado, lógico que tem feito muita coisa positiva, mas a gente tem que dar esse respaldo também para ele, cobrar a diretoria, reforço para que ele tenha material humano para esse time. E o último erro, que é o 10º, é justamente o técnico Ramon. Eu acho que o Ramon ainda tá preso a essa situação de ter uma família, de ter o vestiário, de não perder aí, de não rachar o grupo, Felipe Bastos, Pikachu, Fernando Miguel, enfim. Eu acho que ele ainda é muito preso a isso e chegou o momento dele, já passou, mostrar que ele tem personalidade, que ele tem caráter, e isso é que foge um técnico, um treinador de pulso, um treinador que vai aí ser um treinador de sucesso. Ele tem que tomar decisões difíceis. Tem que colocar o cara tá ruim, coloca no banco, bota quem tá melhor em campo. Eu não vou botar um cara de volante se eu tenho o Felipe Bastos. Bota o Miranda para jogar de volante, bota o Marcelo Alves, põe o Felipe Bastos no banco, bota ali o Tenório para jogar de lateral direito, entendeu? Exige da diretoria um lateral direito, já que você não confia no Tenório, mas não dá para ele ficar aí abraçado ao Felipe Bastos, ao Henrique e ao Pikachu, senão, como tá aí na foto da capa, ele vai afundar como Titanic, agarrado ao Felipe Bastos, tá? Essa é a minha opinião, minha humilde opinião. Gostaria que vocês deixassem aqui a mensagem de vocês sobre o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Tamo junto, um grande abraço, que o Vasco volte aí a encontrar o caminho da vitória e saudações vascaínas.